Bom dia, primeiro ano, tudo bem, galerinha? Espero que vocês estejam bem. Apesar dessa loucura toda da pandemia, né? Espero que vocês estejam dando conta aí das atividades de todas as disciplinas. E nós vamos mudar um pouquinho de assunto agora, tá bom? Apesar de a gente estar estudando movimento, e terminamos com a dinâmica da física, falando sobre força, sobre máquina simples, sobre o empuxo, a força que os líquidos agem sobre os corpos que são mergulhados, como a gente explicou na última aula sobre empuxo. Nós vamos agora trocar um pouquinho de assunto e você vai ver que a gente vai estar falando de movimento também, tá? Então aqui no caderno 3, tá? Aqui no caderno 3 de vocês, na página 23, aqueles que não foram à escola pegar o material, urgentemente dá uma passadinha lá ou peçam para os seus pais passarem, vai buscar o material lá, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho sobre o universo e elementos que o compõem. Aqui eu vou explicar para vocês essas perguntas aqui, tá ok? E a primeira atividade de vocês, que vocês devem me mandar na próxima semana, a data limite para vocês é sexta-feira que vem, porque isso aqui é uma pesquisa de 10 minutinhos aí, né? Que vocês devem fazer. Preencher essa tabela e me mandar. Vocês vão copiar essa tabela, tá, no seu caderno, copiar do jeitinho que ela está aqui, manuscrito, colocar os dados, tá, e me mandar. Por favor, façam sempre a caneta para as fotos ficarem legíveis e cuidado com a letra, tá bom? Façam devagar. Bom, então vamos lá. No primeiro momento, a gente vai fazer algumas correções, tá? O professor de ciências lá, ele não tem a preocupação de ser muito específico com as coisas, mas o professor de física tem essa responsabilidade, tá bom? Bom, o que começa de forma incorreta, né? De forma incorreta lá no que vocês trazem do fundamental a maioria. Vocês trazem da seguinte maneira, inclusive está nos livros, tal, porque eles não têm essa preocupação. Eles colocam o Sol no centro de um círculo e depois fazem pequenos círculos em volta, tá? E coloca a estrutura do sistema solar da seguinte maneira. Tudo círculo, ó, tudo círculo. Então aqui Mercúrio, menor planeta do sistema solar, depois Vênus, né, que é considerado um planeta muito parecido com a Terra, Gêmeo, depois a Terra, depois Marte. Então veja bem, na realidade não tem nada a ver com isso aqui não, tá? Se você olhar mesmo, você vai ver que as estrelas, todas as estrelas como o Sol, elas estão numa posição que não é o centro do sistema solar. E a órbita de um planeta, ela não é circular, ela é elíptica, tá? Ou seja, o Sol ou a estrela, ela fica em um dos centros da elipse. Ó, aqui é um centro virtual, aqui é um centro virtual, mas aqui está a estrela. E tem hora que o planeta que está se movendo em relação a essa estrela, tem hora que o planeta está próximo da sua estrela e tem hora que ele está bem longe da sua estrela, tá bom? Então veja bem, a primeira correção que a gente tem que fazer em relação a vocês do fundamental é de que as órbitas dos planetas elas não são circulares, tá? Elas são elípticas. Tem hora que o planeta está próximo da sua estrela e tem hora que o planeta está longe da sua estrela, tá? Cuidado porque não é por causa disso que é inverno e verão não, hein? Ok? É por causa da inclinação do planeta.
Lembra que aqui no Brasil é inverno, né? Agora dia 20, 21 vai chegar a primavera aí, mas lá no hemisfério norte, lá na Europa, é verão, lá nos Estados Unidos é verão, tá bom? Então, essa é a primeira correção. A segunda correção que a gente tem que ter em relação a vocês é o seguinte: por exemplo, afirmar categoricamente que na Lua não existe atmosfera, isso já não é possível. Com todas as descobertas, com todas as idas do homem à Lua, a gente sabe que existe uma pequena atmosfera, cerca de 16 centímetros de espessura, ela é muito rarefeita, é mais ou menos a altura dessa caneta aqui lá, tá? Então a gente pode dizer que lá na Lua não tem uma atmosfera como a Terra, mas ela existe uma atmosfera simples lá, muito rarefeita, quase imperceptível na Lua, tá bom? Dizer que lá na Lua não tem água, isso já não é possível mais, tá? Cerca de 2, 3 anos atrás, já se detectou água na Lua, de forma congelada, abaixo da nível da superfície da crosta da Lua, mas tem água lá na Lua, tá? Estão tentando detectar, ver se tem água lá em Marte, com os robozinhos que já estão lá, como o Curiosity. A Arábia acabou mandando um robozinho para lá recentemente, o Esperança. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado porque a ciência, apesar das mudanças serem lentas, né, leva anos para mudar alguma coisa, mas vai mudando, tá? Então a geração dos seus pais aprenderam que na Lua não tinha atmosfera, né? Aprenderam também que era impossível chegar a outro planeta, aqueles pais que nasceram lá no começo do século XX e tal, né? E aprenderam isso na escola. E hoje nós já estamos botando o pezinho na Lua e logo logo vamos botar o pezinho em Marte, tá bom? Bom, feita essa correção, vamos começar a responder aqueles questionamentos iniciais da sua aula, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler com vocês aí e acompanhe no caderno também, tá bom? Você tem observado o céu? Quando você olha lá para cima, o que você vê? Bom, se você estiver num lugar menos iluminado pela luz da cidade, você vai ver milhões de estrelas, tá? O melhor céu aqui no Brasil para se ver, se observar o céu é lá no Nordeste. Tem algumas cidades lá que você não vê um espaçamento entre uma estrela e outra. É muito pequeno esse espaçamento, tá? Diferente da gente que está aqui no Sudeste do Brasil. E o que tem lá em cima? E o que você não vê? Quer dizer, a gente não vê praticamente nada do universo a olho nu, né? Em uma roda de conversa, escute e liste o que você e seus colegas observam do céu. Bom, infelizmente a gente está numa pandemia, todo mundo está longe um do outro, então a gente não poderia conversar pessoalmente. Mas talvez vocês possam trocar informações aí no grupo de WhatsApp, o que você veria lá, tá? Dos exemplos trazidos, classifique-os no seu caderno como reais ou fantasiosos. Por exemplo, a questão de signos. Tem gente que vê bicho no céu, né? Liga algumas estrelas e vê lá um touro, um bode, uma gazela, como os índios veem. Quer dizer, essa questão que não tem fundamento científico, né? É apenas uma coisa mística, de crença de alguns grupos de seres humanos aí, desde o tempo dos celtas lá, tá? Mas vamos tentando responder aproximadamente, definindo algumas coisas para que vocês possam entender e lembrando que isso cai em Enem, vestibular, vocês não estão se preparando só para a minha atividade, vocês estão se preparando para daqui 3 anos enfrentar uma prova razoavelmente difícil e complexa. Primeira pergunta que ele faz é essa aqui, ó. Qual é a principal diferença entre um planeta e um satélite natural? Bom, aqui nós já tivemos uma breve explanação. Planeta é aquele que orbita. Cuidado, hein? Girar é uma coisa, tá? Orbitar é outra. Vou dar um exemplo. Girar é isso aqui, ó. Eu pego esse piloto aqui, né? Esse pincel e faço isso aqui, ó. Ó, ele gira sobre si mesmo, tá? A questão da rotação da Terra que vocês aprenderam em ciência. Isso aqui é girar.
Agora, isso aqui, ó, é rotacionar. Tem que ter duas pessoas envolvidas, ó. Você tem este piloto aqui, esse pincel, que está orbitando outro pincel, ó. Duas pessoas envolvidas. Então toma cuidado que girar e orbitar são palavras que na astronomia tem diferença, tá bom? Isso aqui é órbita, ó. O pincel amarelo está orbitando o pincel laranja, tá bom? O pincel laranja está, ó, girando, tá? Girando. Então, fica claro que a diferença entre um planeta e um satélite natural é o seguinte: aqui nós temos o Sol, tá? Aqui nós temos a Terra orbitando o Sol, tá? A Terra aqui orbitando o Sol. E acredite, aí você tem a Lua orbitando a Terra, tá? A Lua orbitando a Terra. Só que tem um detalhe: a Lua ela é arrastada pela força gravitacional da Terra em torno do Sol aqui, orbitando o Sol. Então, a Lua ela é um satélite natural, tá? Lembra que existem os satélites artificiais que o homem põe lá em cima, né? Da Sky e de outros, os militares. A Lua é um satélite natural porque ele orbita um planeta. E o planeta, ele não pode ser classificado como um satélite porque ele orbita a estrela, que é o Sol. Essa é a principal diferença. Escreva isso no seu caderno, tá? Vai respondendo aí, procurem não assistir a aula e confiar na memória não, hein? É muita informação, até porque vocês não têm só física para estudar, vocês têm matemática, química, filosofia, história, tudo. Tem que ir anotando e fazendo pequenos resumos. Então, reforçando, qual é a principal diferença entre um planeta e um satélite natural? Que o planeta, ele orbita a sua estrela e o satélite natural, ele orbita esse planeta, tá bom? Segundo, todos os corpos que orbitam o Sol são planetas? Não, é óbvio que não. De vez em quando, principalmente vocês que gostam de ciências, de filme de ficção científica, vocês sabem que de vez em quando fala assim: olhe para determinada região do céu que você vai ver um cometa. Quer dizer, quem é o cometa? O cometa é um pedaço de rocha e gelo que tem uma órbita muito grande em volta do Sol, tá? E não é um planeta. Então você tem cometas que orbitam o Sol, tá? Você tem asteroides, que orbitam o Sol. Vocês têm rochas em geral que orbitam o Sol, que podem ser chamados de asteroides, né? Vocês têm outros corpos que orbitam aí, são invisíveis, inclusive, à Terra. Tem alguns asteroides aí pequenos, de 2, 3 quilômetros de extensão, que para as nossas dimensões diárias seriam enormes, né? 2 quilômetros é do centro de Itanhaém a lá o Cabos e Soldados, por exemplo, ou até a Boca da Barra, lá a Praia do Sonho. São rochas enormes para as nossas dimensões, mas para as dimensões astronômicas isso não é nada, é um grão de areia, né? E eles só são vistos quando eles estão passando aqui pertinho da gente. Lembra que já caiu muito meteorito aqui na Terra, recentemente inclusive, né? Tem filmagens aí agora, né? Então, existem muitas outros elementos que orbitam o Sol, além dos planetas aí, né? O Marte, Júpiter, Saturno, o antigo planeta Plutão, né? Que foi desclassificado como planeta, mas que está aí orbitando o Sol. Os planetas anões ou exoplanetas. Tá ok? Então, não é só os planetas que orbitam o Sol, tem outros elementos aí. Na internet, eles fazem um aprofundamento muito rigoroso, mas não é necessário para o Enem, né? Esse tipo de aprofundamento muito rigoroso aí. Outra coisa, que outros corpos no espaço podem ser considerados similares ao Sol? Bom, primeiro, para similares, quer dizer, comparados com o Sol. Bom, primeiro eu preciso saber o que é o Sol. O Sol é uma estrela, tá? Ou seja, ela é 99% toda a massa solar,
tá? Lembra que os planetas são infinitamente pequenos perto do Sol. A gente olha o Sol daqui da Terra, a gente acha que ele é pequeno. Não, ele é um monstro perto da Terra, tá? Ele é 99,9% de toda a massa do Sistema Solar. Quer dizer, os planetas não são nada. Todo o resto do Sistema Solar não é nada perto do Sol. E é uma estrela, ou seja, é uma fusão nuclear, é uma bola de fogo, tá? De milhares e milhares de graus Celsius, e que emitem energia para todo o Sistema Solar e as suas redondezas. Então, nós temos sim, inclusive o Sol é considerado uma estrela pequena, de classe M, né, no meio da sua vida aí, né, de cor avermelhada, alaranjada, e nós temos no universo as outras infinitas estrelas que são muito parecidas com o Sol, só em tamanho que são diferentes, umas menores e outras gigantescas comparadas com o Sol. Então, sim, nós temos outros corpos, tá? Lembra que essa aqui é a número 1, essa aqui é a número 2 e a número 3. Outros corpos? Sim, nós temos outros corpos, né? Outras estrelas, né? Outros corpos que são as estrelas. Outras estrelas. E essas estrelas, elas são similares ou parecidas com o Sol, que é uma estrela, tá? É até, de forma língua portuguesa, é meio estranho, né? O Sol, mas é uma estrela, tá? Ok? A quarta e última. O que é uma galáxia? Ela tem algo a ver com constelação? Explique. Bom, uma galáxia, né? Uma galáxia é uma aglomeração de estrelas, né? São centenas, milhares, bilhões, trilhões de estrelas e tudo, absolutamente tudo que compõe esse sistema chamado galáxia. Lá dentro tá os cometas, lá dentro tá os asteroides, lá tá as rochas, lá tá tudo que a gente ainda não conhece. Dentro de uma galáxia tem buracos negros, tem os buracos brancos recentemente descobertos. Você tem tudo dentro de uma galáxia, tudo. A nossa galáxia chama Via Láctea, né? Nós nunca pudemos vê-la, nós nunca pudemos fotografá-las, a gente pode desenhar o esquema dela. Por quê? Para você fotografar uma galáxia, você tem que estar fora dela, certo? Você vai fotografar teu irmão, mas você está do lado de fora do teu irmão. Então, veja bem, nós podemos ver as outras galáxias, mas nós estamos dentro da nossa. Então, a gente só pode supor como ela é, como é o desenho dela, como ela é o esquema dela, mas a gente nunca pôde fotografar a nossa própria galáxia, porque nós estamos aqui dentro, tá? Então a galáxia é toda essa composição. Mas o que é constelação? Constelação são aglomerações de estrelas especiais. Todo mundo já viu as Três Marias, né? Aquelas três estrelinhas assim, alinhadinhas assim, né? Só que elas são alinhadinhas, mas elas não estão perto uma da outra, não. Uma está mais afastada, a outra está mais próxima, tá? Então, como a gente está muito longe, a gente não vê a diferença de distância entre elas. Eu não estou falando dessa distância aqui, não. Eu estou falando assim, vamos imaginar assim, dar um exemplo para você. Você está andando na calçada, aí você vê três pessoas assim, lá na outra esquina. Lá na outra esquina, uma do lado da outra. Você fala, olha, elas estão andando juntas. De repente, quando você vai se aproximando, você vê que uma está 3, 4 passos atrás da outra, a outra estava uns 10 metros atrás da outra, e de longe você não percebia que elas estavam muito afastadas uma da outra, tá? É a questão da profundidade. A gente não consegue ver a profundidade aqui dessas estrelas, tá? Então, esses aglomerações especiais de estrelas são chamados de constelações. Constelações de Órion, constelações de X, constelações Y, constelação do Touro, o Cruzeiro do Sul, aquelas 5 estrelinhas que estão lá na bandeira do Brasil. Essas constelações, elas recebem nomes especiais porque elas chamaram a atenção do ser humano e elas receberam nomes especiais ao longo do tempo.
tá bom? Então não esquece, galáxia é o conjunto de todas as estrelas e todos os elementos que compõem tudo isso que nós conhecemos. E dentro da galáxia, num cantinho da galáxia, existe aqui da Terra, a visão que nós temos aqui da Terra, tem algumas aglomerações de estrelas que receberam nomes especiais e que a gente dá nome especial também, conforme a gente acabou de explicar, a questão das constelações. Tá bom? Dá uma olhadinha lá na bandeira brasileira que você vai ver que tem 5 estrelinhas lá, que é chamado de Cruzeiro do Sul. É uma constelação porque recebeu um nome especial, uma aglomeraçãozinha de estrelas. Tá bom? Então, voltando para cá. O que você vai fazer? A sua pesquisa é essa. Você vai ver o diâmetro. Cuidado, não é o raio de Mercúrio, hein? Professor, o que é isso? Não lembro. Matemática, professor? É mais ou menos. Ó, então você tem um planeta, tá? Ó, do centro do planeta até a sua superfície é o raio, tá? Mas o que ele está pedindo é o diâmetro, que é 2 vezes o raio, tá? Ok? Esse aqui é o diâmetro, ó, tá? Lembra de matemática, hein? É o diâmetro. Então ele vai querer o diâmetro do planeta, tá? Segundo, a distância do Sol, quer dizer, qual a distância que ele tem, a distância média? Então aqui está o Sol e aí está a órbita dele. Qual seria a distância média? Lembra que tem hora que ele está mais próximo, mas qual é essa distância em quilômetros até o Sol? Por exemplo, Mercúrio, que é o mais próximo, né? Ok? E depois o período da órbita, quer dizer, quantos dias terrestres ou quantos anos terrestres leva para ele dar uma volta completa em volta do Sol, ok? Isso tudo está na internet, de fácil acesso para vocês. Tem livros na biblioteca aí, não sei se a biblioteca está aberta ou se você tem um livro de ciências em casa, e na internet tem essas informações. Então você vai me mandar isso. Copia a tabela no seu caderno. Lembra, identifica nome, número e série. Coloca o diâmetro de cada planeta aqui para você verificar a diferença. A distância do Sol, tá ok? E depois quanto tempo leva para ele orbitar integralmente o Sol, ok? Lembra que aqui na Terra vai ser 365 dias ou um ano. Aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Um ano ou 365 dias. E aí você vai ver que lá na sua pesquisa vai ter lá a quantidade de dias ou a quantidade de anos e alguns dias em relação à Terra para preencher aqui. Isso aqui na realidade, o professor de ciências pede para vocês de vez em quando lá no fundamental. Tá bom? Essa aula introdutória é isso então. Fiquem atentos aí. As aulas assistam 1, 2 vezes até pegar todos os detalhezinhos e me mandem isso aqui até sexta-feira que vem, tá bom? É a data limite. Quem entregar depois está entregando com atraso, hein? Tá bom? Não pode ser avaliado com a mesma com a mesma medida daqueles que entregam no prazo, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem bem.